Quando a gente vai fazer um vídeo, no teu caso, um vídeo para um paciente, no meu caso, um vídeo para um médico, a nossa principal preocupação deve ser se a mensagem que a gente está falando, está expressando, vai chegar claramente lá do outro lado, o lado de quem está assistindo. E hoje eu vou te falar sobre um artifício extremamente importante para ajudar na transmissão dessa mensagem, que são as comparações. E se tu já produzes conteúdo para a internet, deves concordar comigo que um bom repertório de comparações vale ouro na nossa mão, né? E aqui vem a primeira boa notícia. Pelo fato de tu trabalhares com saúde, com o corpo humano, todos os nossos sistemas, eles são extremamente ricos do ponto de vista de gerar comparações. E quando a gente consegue gerar boas comparações, a gente consegue expressar a nossa mensagem muito claramente. O meu nome é Henrique da Silva Couto. Eu sou um dos fundadores aqui da Content Doc, que é uma empresa de marketing médico cuja principal missão é ajudar os nossos médicos parceiros e o mercado médico no geral a produzir conteúdos que, além de salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, também tenham a construção de autoridade para essas pessoas que estiverem fazendo esses vídeos. E a gente sabe que quando se tem uma autoridade médica alta, tem-se mais pacientes, tem-se mais procura. Então, esse trabalho ajuda para que os profissionais médicos sejam mais reconhecidos, melhor remunerados e que o conteúdo das redes sociais e tudo que seja postado no formato de vídeos, com a ajuda da nossa empresa, tenha um salto de qualidade. E é para isso que a gente trabalha aqui tão duro em produzir esses conteúdos e ajudar mais e mais pessoas que estão nessa batalha, nessa luta junto com a gente. Nesse vídeo de hoje, especificamente, eu vou te mostrar como que tu podes desenvolver comparações que sejam tuas, que sejam originais e que não sejam uma simples cópia do que todas as outras pessoas estão mostrando por aí, estão utilizando nas suas redes sociais. Se tu és assim como eu e está sempre buscando novas informações, tu já deve ter passado pelo Instagram por muitas comparações que são sempre as mesmas. E o objetivo desse vídeo aqui não é te dar 20, 30, 50 comparações que tu possas utilizar no teu dia a dia. Não é esse o objetivo. O objetivo deste vídeo aqui é te ensinar a gerar as tuas próprias comparações. E ao fazer isso, tu vais conseguir ter muito mais originalidade. E originalidade, a gente sabe, é um ponto fundamental no marketing atual. Outra coisa que eu quero deixar claro é que eu não sou um professor de português. Portanto, o meu objetivo aqui não é entregar para ti a diferença técnica entre uma metáfora, entre uma anedota, entre uma comparação. Eu não tenho a habilitação e nem sou a melhor pessoa para te trazer essa coisa mais técnica do ponto de vista literário. O que eu tenho sim a capacidade de te trazer é do ponto de vista de relevância, é do ponto de vista de entregar uma mensagem clara para quem está lá do outro lado ouvindo. E é isso que eu vou te mostrar ao longo desse bate-papo que a gente vai ter hoje. Outra coisa que eu não sou é cardiologista. Na verdade, eu sou engenheiro eletricista. Mas eu vou utilizar aqui um exemplo da cardiologia para fazer uma comparação contigo e ver o que tu acha que é a forma mais fácil de passar uma mensagem. Se eu for te explicar o que é um infarto a gente sabe que é quando cria-se uma placa que na verdade não é exatamente onde passa o sangue e é entre as camadas da artéria, né? E aí essa placa ela vai crescendo ao longo do tempo e pode chegar um momento que ela rompa e aí aquele material que tem uma grande quantidade de gordura, ao entrar em contato com o sangue que está passando, aquele sangue vai coagular e é ali que vai gerar o infarto. Claro que eu não estou explicando de uma forma técnica, estou explicando da forma como eu entendi que funciona. Então se eu estiver errado, tenho a licença poética aqui. Mas isso seria uma maneira de explicar. Tá, então agora eu vou te explicar de um outro jeito essa mesma coisa. Imagina que a gente tem enterrado no nosso jardim um cano de água. Então essa tubulação está passando ali pertinho do muro, por baixo da terra, a 2 metros de fundura, por exemplo, estou chutando aqui, e aí ela está lá. Durante muitos anos, essa tubulação está levando água para a gente,
e a gente está tomando água, está tomando banho, está lavando roupa, está lavando a louça, utilizando a água que passa por essa tubulação. Beleza. Mas aí, aquela árvore que a gente tinha plantado há 10 anos, lá no cantinho do jardim, ela começa a ficar cada vez maior, mais frondosa, e a gente fica mais feliz, porque ela está dando uma sombra boa para a gente sentar ali embaixo e ficar curtindo um sábado ali de sol, né? Mas aquela árvore ela vai criando raízes, ela vai ficando com as raízes cada vez maiores. Essas raízes, elas vão se expandindo, se expandindo, se expandindo, e elas chegam um momento que elas chegam perto desse cano, onde passa água. E aí essa raiz começa a forçar contra o cano. E como ela não consegue desviar, porque o cano já está pressionado contra a parede, ela começa a forçar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais contra esse cano. E aí vai chegar um momento que ela vai furar esse cano. E como ele está enterrado, a areia e a sujeira vão entrar para dentro do cano e vai entupir a passagem da água. E aí vai parar de sair água na pia, vai parar de sair água no chuveiro. E a gente vai ter um problemão, vai ter que chamar o encanador vai ter que vir, cavar, abrir esse cano, tirar fora a raiz da árvore, colocar uma luva ali, e aí vai continuar como estava antes e a água vai continuar circulando. Tu que é médico, talvez tu tenha entendido melhor a primeira coisa que eu expliquei. Se tu for cardiologista, melhor ainda. Agora, se tu for um paciente, é muito provavelmente que tu vai ter entendido muito melhor da segunda forma como eu expliquei, quando eu utilizei o exemplo do cano que passa por baixo da terra. Por quê? Eu já falei nisso, que é a chamada maldição do conhecimento, que é basicamente pelo fato da gente ter estudado tanto tempo a nossa área de expertise, a gente acaba achando aquelas coisas fáceis, aquelas coisas, isso daí todo mundo sabe. Mas a gente esquece que quem está lá do outro lado da tela, muitas vezes não tem o mínimo background daquilo que a gente está falando. Pensa bem, o que uma pessoa, no geral, média da população brasileira, vai ter mais conhecimento sobre? Se tu explicar, mesmo que de um jeito muito fácil, como que funciona o entupimento da artéria, ou se tu explicar de um jeito também fácil como que funciona o entupimento de um cano de água. Fica essa reflexão para te entender o porquê que é tão importante o uso dessas comparações, que eu vou ensinar como que a gente pode bolar elas juntos aqui ao final do vídeo. E a melhor prova disso, de que isso realmente funciona, é a adesão que os pacientes têm a um tratamento quando o médico utiliza essas comparações. Então, muitas vezes, para o paciente, para ele entender de fato o que significa um indicador do exame sanguíneo estar crescendo, ele pode até saber que aquilo é ruim, ele pode saber que ele tem que se cuidar, que ele tem que entrar numa dieta, que ele tem que fazer exercício, ele pode até entender que ele tem que fazer exercício porque aquilo é ruim. Agora, se tu trouxer uma comparação para que essa pessoa entenda o que está acontecendo dentro, por exemplo, na corrente sanguínea dela, com aqueles números que tu está mostrando, realmente fica muito mais fácil dessa pessoa cumprir aquelas orientações de maneira consistente. Ou seja, que ela de fato tenha adesão ao teu tratamento. E aí eu sempre lembro de um exemplo que o meu sócio, que o Wilder, me falou. No tempo que ele trabalhava como médico de família lá em Manaus, ele sempre dizia assim, a comparação que eu mais gosto de utilizar é o diabetes como aqueles doces de leite que a gente faz, né? Quanto mais açúcar a gente vai colocando no leite, mais espesso aquele doce vai ficando e mais perto do ponto, né, de ficar pronto o doce, que a gente vai levantando na colher assim, ele vai pingando fininho, depois ele vai engrossando, engrossando. Quanto mais açúcar a gente vai botando, mais perto de ficar no ponto, né, como a gente diz, aquele doce fica. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama esses doces de leite de Mumu, por causa da marca, né? Tem uma marca que é uma vaquinha, que é Mumu. A gente chama esses doces de leite aqui de Mumu. Mas é basicamente isso. Vai colocando o açúcar, mexendo, e aí aquele doce de leite vai ficando cada vez mais espesso. E aí ele explicava para os pacientes dele o diabetes dessa mesma forma. Eu achei aquilo genial, né? Porque eu falei, nossa, é que nem se tu vai tomar água ou milkshake usando um canudinho. Quando tu pega um canudinho daqueles bem fininhos e daí tu coloca num copo d'água e tu utiliza ele para sugar o líquido que está dentro do copo, é tudo tranquilo quando tem água ali dentro. Agora, se tu tenta tomar milkshake com um canudo bem fininho, já não passa ali naquele canudo o líquido do milkshake. Por quê? Porque ele já é muito mais denso. Então, essa comparação que o Wilder utiliza para explicar que o sangue vai ficando mais denso e aí com isso fica mais difícil, né, de circular e tudo, e aí tem inúmeras implicações,
que justamente ao controlar o açúcar é a única forma de tu manter esse sangue dentro de um nível apropriado ali, eu acho essa analogia simplesmente genial, assim. Não que ela tenha todos os componentes científicos corretos, mas para a pessoa que está lá do outro lado, o que importa é ela ficar com aquilo marcado na mente, assim, para que ela consiga, de fato, internalizar, né? Porque aí quando ela vai chegar em casa, lembra que não é só ela. Às vezes tu até consegue, ali no consultório, explicar para ela uma coisa. Mas quando ela chega em casa, ela tem que meio que convencer toda a família daquilo, né? Porque no caso de uma mãe de família ou de um pai de família, uma pessoa precisa fazer uma dieta especial dentro da casa, e aí a dieta tem que retirar carboidratos, tem que retirar açúcares, por exemplo. Então, fica muito mais difícil para que uma pessoa sozinha dentro de uma casa dê conta daquela dieta, porque ou vão ter que fazer comida separada, uma panelinha separada de comida. Aí acaba que inicia ali na primeira semana muito bem, mas aí depois se desmotiva. Se tem 1001 razões para simplesmente, já deu uma melhorada, vamos voltar como é que era antes, porque está dando muito trabalho para fazer 2 tipos de comida. E aí também a gente não quer comer essa comida aí, porque a gente gosta da nossa comida antiga, então acho que já deu, né? Vamos continuar como estava antes. Agora, se tu explica para essa pessoa, utilizando ali uma coisa que ela realmente vai entender, aí às vezes até os filhos mesmo ajudam, né? Porque eles dizem, não, peraí pai, peraí mãe, a gente tem que evitar que o teu sangue fique que nem o doce de leite lá, muito grosso. Então é legal porque isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem muito, mas muito mais conscientes e com isso elas consigam de fato entender, né? De fato internalizar aquilo. Às vezes elas entendem a linha de raciocínio, mas elas não entendem na prática o efeito fisiológico, né? Tá, Henrique, mas essas comparações que tu usou até agora, por exemplo, elas não são assim 100% corretas. Eu imagino que tu devas estar imaginando o seguinte, né? Olha, eu sendo médico, eu jamais falaria alguma coisa assim, porque os meus pares, né, os outros médicos que estão aqui ao meu redor, que são meus amigos, que estão acompanhando, eles veriam que essas comparações elas são muito simplistas e com isso muitas vezes, talvez do ponto de vista científico, o que eu estivesse falando não fosse assim tão preciso, né? Eu não vou estar colocando o meu nome ali à prova para colocar uma informação que não é totalmente correta do ponto de vista técnico. Olha, eu entendo muito bem esse receio, na verdade ele é muito relevante, porque óbvio que tudo que a gente fala a gente tem que levar em consideração, a gente não vai estar comprometendo e jogando informações que não são de fato precisas. No entanto, a gente tem que ter um pouquinho dessa flexibilidade do ponto de vista de os conceitos puramente científicos ou da literatura, porque a gente não está falando com outros médicos e não tem o ímpeto e o intuito de ensinar medicina para as pessoas. Eu já falei sobre isso, a gente não está dando aula de medicina ao fazer conteúdos médicos. A gente está utilizando de artifícios para que as pessoas entendam os problemas de saúde e para que elas se mantenham longe de hábitos que não são saudáveis ou que elas se mantenham mais próximas de medidas de conservação da sua saúde. E muitas vezes, se a gente tentar levar para o nível celular, para o nível molecular as nossas explicações, por mais interessantes que elas possam parecer para ti, que estudou medicina por muitos e muitos anos, na prática, elas não são tão interessantes assim para pessoas não médicas. Então, tu vai correr o risco de fazer um conteúdo extremamente técnico e que ninguém vai assistir. Os teus colegas médicos vão achar ótimo, mas este conteúdo médico não trará, de fato, um resultado para o teu consultório em termos de consultas e não vai estar ajudando também as pessoas a se manterem saudáveis, a se manterem em bons hábitos. Então, o que eu aconselho nesse caso é o seguinte, é deixar claro em cada analogia que tu fizeres que tu está utilizando uma simplificação, tu está fazendo um modelo simplificado para ilustrar para que pessoas que não são médicas entendam. Agora, se tu está fazendo conteúdos para médicos, se tu é professor da faculdade e está ensinando outros médicos sobre a tua especialidade, é um caso totalmente diferente. As analogias que tu vai fazer, elas vão ser, talvez, dentro da própria medicina. Essa cirurgia é como se fosse aquela outra cirurgia. Tudo bem, a pessoa vai entender, porque uma cirurgia A é como se fosse cirurgia B, só que aqui é aplicada em outra área e aqui é a cirurgia geral, por exemplo. Tudo bem, essa pessoa vai entender. Agora, para mim, por exemplo, se tu falar essa cirurgia como essa outra cirurgia, não vai significar muito, porque
eu não sou médico, eu não sei como que é a outra e nem essa. Então tem que me explicar com essa cirurgia como se fosse, sei lá, podar uma árvore, é como se fosse cortar uma grama, é como se fosse, no meu caso que eu sou engenheiro eletricista, é como se fosse fazer um reparo num circuito elétrico. Aí tudo bem, eu entenderia. Então, como a gente vai ver lá no final, mais adiante do vídeo, essa é uma das chaves, né, para fazer uma boa comparação. É ter em mente a pessoa que tu queres que ouça e se essa pessoa vai entender a tua comparação, né? Eu sei que isso parece muito óbvio, mas o que eu tenho visto é que as pessoas não dão o devido tempo e o devido amadurecimento para fazer comparações de fato relevantes. Aí tu pode pensar o seguinte: tá, então Henrique, isso significa que eu não vou poder chegar na frente da câmera e falar sobre um assunto mais profundo, mais aprofundado? Eu vou ter que falar só de coisas muito rasas, muito superficiais? É isso que você está me dizendo? E aqui vamos esclarecer um pouquinho, porque não é bem isso não. Na verdade, essas informações que a gente vai estar passando, elas têm sim como ser aprofundadas e simples. Por exemplo, como eu disse antes, eu poderia estar falando simplesmente que o cano lá de água, que está passando a água, ele foi entupido de areia, e isso é mais ou menos o que acontece no coração da gente quando a gente infarta. Mas eu posso usar essa analogia, eu posso explicar depois, olha, então isso tu consegue entender, né? Beleza. Então agora eu vou te mostrar aqui com um modelo no nosso coração, como é que ele funciona. Aqui, ó, tu tá vendo que ele tem uma camada? Isso aqui é como se fosse essa camada que vai formando, é como se fosse a raiz da árvore. Essa placa aqui, ó. E aí no momento que ela rompe, entra a areia para dentro e forma esse coágulo. É como se fosse algo parecido. Então sim, tu tem como aprofundar, porque esse é um conteúdo que é profundo. Tu não vai estar falando infarto no geral, não coma gordura, porque senão tu vai infartar. Tipo, isso seria algo superficial e raso. Agora tu está aprofundando ele. Tu está utilizando, assim, um conhecimento muito aprofundado, só que tu está explicando ele para uma pessoa que não é médica. Então, essa pessoa que não é médica, ela tem que entender o porquê para ela se manter longe de hábitos ruins para evitar esse infarto. Agora, não é porque ela não é médica que tu não vai explicar profundamente também. Mas a confusão se dá geralmente pelo seguinte: quando a gente acha que a gente vai evitar jargões médicos, que a gente vai evitar palavras difíceis, que a gente vai evitar nomes complexos de moléculas, de estruturas, de células, de tecidos, quando a gente vai evitar tudo isso, a gente vai estar tornando o conteúdo mais superficial. Na verdade, é muito pelo contrário disso. O desafio é explicar tudo isso que tem que ser explicado, mas de uma forma que todos entendam. Então, na verdade, achar que vai deixar a coisa mais rasa é pelo contrário disso. Tu vai ter que botar mais esforço ainda para traduzir a tua mensagem médica para alguém não médico. É como se tu falasse um idioma e tu vai traduzir esse idioma para alguma outra pessoa que não fala o teu idioma natural. Exatamente isso, exatamente a mesma dinâmica. A mensagem ela tem que se manter a mesma, senão os filmes eles não poderiam ser traduzidos para outras línguas, os livros eles não poderiam ser traduzidos para outras línguas. A gente sabe que vai se perder coisa na tradução, sempre se perde. Se tu já assistiu filmes em inglês, legendados em português, e tu entendes bem o inglês, tu percebe que muito da mensagem se perde. É natural que se perca. Não tem como a gente explicar tudo sem usar os termos certos. Mas tem sim como entregar uma mensagem com o mesmo nível de profundidade, mas traduzida, para que o público leigo também consiga entender aquilo e consiga se beneficiar de saber o quanto que é importante se proteger, né, contra aquela doença ou se manter saudável por esse motivos. Aqui mora a verdadeira habilidade, a habilidade de traduzir mesmo. E aqui vai um erro que eu já cometi muitas vezes perante aos meus clientes no tempo que eu trabalhava com a parte de automação industrial. E na minha mente eu imaginava que quanto mais sofisticado eu falasse, mais eu ia mostrar uma autoridade do saber o que eu estou falando. E isso me demonstrou ao longo do tempo que na verdade era uma coisa muito mais para satisfazer o meu ego, quando eu falava palavras mais complicadas ou utilizava termos muitas vezes mais sofisticados para explicar uma coisa mais simples, do que propriamente isso ia ajudar numa venda de um equipamento, por exemplo, que eu vendia. Então, quando eu percebi isso, foi um grande salto de amadurecimento mesmo, pessoal, que eu tive na vida. E hoje eu percebo que isso tem tudo a ver com exatamente isso que a gente está falando agora. Então, no teu caso, quando tu estiveres falando sobre algum assunto
médico, explicando como que funciona a evolução de uma doença, e tu trouxeres a bordo muitos termos médicos, muitos jargões, na esperança de que a pessoa que vai ouvir isso vai te sentir como uma autoridade maior, talvez tu estejas equivocado. Por quê? Ao invés dessa pessoa, nossa, essa pessoa sabe muito porque ela fala palavras difíceis. Não é bem assim que funciona. Na verdade, a pessoa vai ter aquela gratidão, vai ter aquela reciprocidade que a gente chama, né? Quando ela quer te devolver algo em troca, que nesse caso vai ser querer marcar a consulta contigo. Mas para que a reciprocidade aconteça, a mensagem tem que ser entregue claramente. E então, às vezes, quando tu achas que tu vai lançar uma conversa cheia de palavras complicadas, que na verdade nem são complicadas, né? São complicadas para mim, né? Mas para ti talvez elas nem sejam. Mas quando tu vai explicar elas de uma forma que tu te sente orgulhoso da tua explicação, assim, tu pensa, nossa, expliquei muito bem isso aqui. Tu tem que pensar se tu explicou isso muito bem para ti ou se tu explicou isso muito bem para outra pessoa. Então esse é um erro muito comum. Achar que essas palavras mais sofisticadas, elas vão te ajudar. Mas pode ser que elas te atrapalhem, pode ser que elas realmente afastem essa autoridade de ti, que é o que tu está querendo buscar. Então, cuidado com isso. Esse é uma coisa que, na prática, não deve ser feita, deve ser monitorada, deve ser vigiada para que não aconteça. E, para que a gente encerre assim, esse conteúdo de uma maneira muito boa, eu quero te deixar aqui com um passo a passo para que tu consigas criar as tuas próprias comparações, as tuas próprias analogias. Então esse passo a passo, ele tem 3 etapas. Vou te passar essas 3 etapas agora, e aí tu vai anotando elas, e já a partir do teu próximo conteúdo, que tu for criar, do teu próximo vídeo, tu já tenta colocar essas etapas em desenvolvimento. Então antes de tu gravares o teu próximo vídeo, tu já pensa nas comparações que tu vai fazer. Usa essas 3 dicas que eu vou te mostrar agora, passo 1, passo 2, passo 3, e aí tu junta esses 3 passos, coloca eles no papel e antes de gravar tu já pega esses passos, anota as comparações que tu vai fazer e aí depois tu bota o celular para gravar, tá? Passo 1. Pensar na pessoa que vai ouvir ou que tu quer que ouça a tua comparação. Se tu está fazendo marketing com o intuito de ter uma agenda lotada, uma agenda particular ou de convênio, depende da tua preferência, lotada, a gente sempre recomenda que seja agenda particular, né, para ter uma remuneração maior, mas cada pessoa tem a sua própria estratégia. Enfim, quando tu tens esse objetivo em mente também, tu tem que pensar que a pessoa que tu tem que entregar a mensagem é o paciente que tu queres que venha para tuas consultas. Então aí tu vai levar em consideração qual que é o paciente, qual que é a idade, qual que é o gênero desse paciente, onde que ele mora, essas coisas todas que a gente já sabe. Então, pensa nessa pessoa, que ela chega no teu consultório, tu conhece ela já sentou na tua frente, tu já conversou com ela, tu já passou uma receita para essa pessoa, tu já trocou algumas ideias com essa pessoa, então tu conhece ela. Essa é a pessoa que tu quer atrair, é essa pessoa que tu já conhece. Tu não fica imaginando que é muito difícil, que tem que fazer um estudo de mercado, que não sei o quê. Não, já conhece a pessoa, então é só pensa nela. E aí, quando tu desenvolve uma comparação, pensa se essa comparação vai fazer sentido para essa pessoa. Se eu comparar vaso sanguíneo com cano hidráulico, isso vai fazer sentido se eu estiver falando com crianças? Não, não vai fazer sentido, porque provavelmente as crianças ainda não sabem como que os canos hidráulicos funcionam. Então, se, por exemplo, eu sou um pediatra que fala com crianças entre 10 e 18 anos, eu sou um pediatra que cuida de crianças e adolescentes, por exemplo, esse tipo de conteúdo não vai ajudar muito. Essa comparação de cuidar da corrente sanguínea, de cuidar das veias, das artérias, para a criança que ainda não faz muita ideia de como que funciona um encanamento, não vai fazer sentido. Então, isso, por exemplo, já não funcionaria. Agora, se eu estiver querendo mostrar esse vídeo para a mãe ou para o pai dessa criança, muito provavelmente já vai ter aí um pouco mais de chances deles entenderem bem essa comparação. Se eu trouxer exemplos de outros lugares, outros países, de viagens que eu já fiz e tudo mais, e se a gente estiver falando com um público muito baixa renda, isso pode afastar também a nossa conversa. Então, pensar nisso, né? Eu lembro quando eu estava em tal país,
aconteceu tal e tal coisa. Tu sabe como é que é, né? Os aeroportos lá são assim, são assados. E às vezes a pessoa não vai saber como é que é. Então ela vai acabar se desconectando. Então esse é um ponto a cuidar, assim, sempre pensar em quem tu estás conversando para que tu não percas, de fato, essa conexão. Para que tu não cries uma comparação que para ti foi jóia, foi muito massa, mas para aquela pessoa muitas vezes não vai fazer nenhum sentido. A pessoa vai... mas será como é que um cano funciona? Como é que... sei lá, como é que eu teria que ir lá e abrir, cavar no chão e consertar esse cano? Será que tem que trocar o cano inteiro? A pessoa já não sabe isso, aí vai meio que ser mais difícil. Então tu já explica logo como é que é a artéria e pronto, sabe? Já que vai ter que explicar como é o cano, vai ter que explicar como é que é a artéria, explica só uma coisa de uma vez. O segundo passo é não desviar demais, é não complicar demais também. Porque às vezes a gente fica super a fim de fazer uma comparação que ilustre exatamente o efeito que aquilo teria dentro do nosso corpo, mas é uma outra coisa externa. E a gente não tem como ilustrar, porque o efeito às vezes leva em consideração muitas e muitas coisas. Então, quando tu fores utilizar uma comparação, tenta pegar a coisa mais evidente do sintoma, por exemplo, e traduz ela para essa comparação. E aqui eu sempre lembro da doutora Natália, que é uma médica parceira nossa, que ela trata de dores crônicas, né? E ela fala assim: a dor, na verdade, é como se fosse um alarme de uma casa. Eu achei isso genial quando ela falou isso. É como se fosse o alarme de uma casa. Então, se a gente não dá bola para aquele alarme e deixa ele soando ali 2, 3, 5 dias, 20 dias lá numa casa, chega uma hora que ninguém dá mais a mínima que aquele alarme está tocando. E aí pode ser que entre um ladrão lá e ninguém nem perceba, já que aquele alarme está sempre tocando mesmo, né? Que diferença vai fazer? Não sei quando que é ladrão e quando que não é. Então a dor crônica é meio parecida com isso. A gente tem que sentir dor para fazer alguma coisa, mas se a gente não faz nada, aquela dor fica lá para sempre, chega uma hora que a gente se acostuma com aquilo e, sei lá, está vivendo uma vida ruim, uma qualidade de vida baixa, mas já se acostumou, né, com aquilo. Então eu achei esse exemplo assim, de comparar a dor com um alarme muito interessante. E é uma coisa extremamente simples. Eu não levo em consideração o mecanismo da dor, a transmissão, tudo como é que funciona, porque senão seria muito complexo esse exemplo. E aí ele acabaria se distanciando muito da audiência, né? Vê que ela não utilizou, por exemplo, como que é transmitido o sensor do alarme, o fiozinho que vai até a central, e aí esse fiozinho está rompido e o alarme está sempre tocando. Então o eletricista tem que ir lá reparar esse fiozinho, que seria uma coisa parecida com o tratamento que ela faria. Ela não tenta ir nesse nível assim de intensidade. Ela simplesmente fala alarme, porque todo mundo vai saber o que é alarme. Agora ninguém vai saber como é que funciona exatamente, que tem o sensor, aí o sensor manda lá para a central, e aí não sei. Só quem instala alarme que vai saber isso. Como pessoas que instalam alarmes não são a maioria do público que vai estar sendo atendido por ela, não tem por que ela explicar nesse tipo de detalhamento. Então, revisando, o segundo ponto é não complicar demais. Manter assim um exemplo muito simples. E o terceiro ponto que eu quero te passar aqui é criar a tua marca com essas comparações. Então, essas comparações podem e devem se tornar uma constante no teu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Ao tu utilizar uma comparação que tu inventou, te apega com ela, utiliza ela mais de uma vez em vários vídeos e vai testando ela. Aí vai chegar um momento que aquilo está sendo tão legal e as pessoas estão dando um feedback tão bom que tu vai poder saber que ela está funcionando, que ela está explicando bem. Mas se tu perceber da mesma forma que ela não está de fato causando aquele impacto positivo que tu queria, talvez seja a hora de tu pegar essa comparação que tu achou que estava muito boa e perguntar diretamente para conhecidos, para pacientes, o que eles acham dessa comparação. Eles estão entendendo o que tu quer dizer com ela? E aí tu fala a comparação para ele e pergunta, o que tu acha dessa comparação? Tu entendeu o que eu quero dizer com ela? E a pessoa vai dizer, eu entendi tal e tal e tal coisa. É isso que tu queria dizer? Aí tu, não era bem isso. Como é que tu acha que a gente podia melhorar essa comparação? Aí o cara, eu acho que tu devia explicar, por exemplo, utilizando ao invés de pintura, utilizando a parte de fazer um cimento. Porque aí eu entender melhor. Aí tu, beleza, tá, é verdade. Em vez de usar o exemplo de pintar uma parede, eu vou usar o exemplo de fazer um cimento, né? Fazer uma massa de cimento assim, que a gente vai usar para colocar os tijolos lá para fazer a parede. Gostei, vou utilizar assim, dá para fazer também. Aí tu melhora essa comparação. Então, esse ponto 3
é basicamente olhar para o feedback, né, para o impacto que essa comparação que tu gerou está causando, e aí tu escolhe se ela de fato vai ser uma comparação que tu vai adotar como, ó, essa aqui é uma das minhas comparações, do meu arsenal de comparações, ou tu vai ser uma comparação que tu vai melhorar e aí testa de novo, ou vai ser uma comparação que tu vai descartar e fazer outra. Ter esse almanaque de comparações, vamos chamar assim, né? Tem aí teu caderno com todas as tuas comparações, e aí tu vai escolhendo, vai colocando mais à medida que as pessoas vão entendendo, que as pessoas vão te dando feedbacks positivos. Bah, doutor, isso aí que tu me explicou, cara, isso aí agora eu entendi porque que eu tenho que parar de comer gordura no churrasco. Essa forma como tu me explicou agora, eu entendi. Até então, eu tinha ouvido isso 10.000 vezes, mas eu nunca tinha entendido. E eu nunca tinha parado, né? Porque, sei lá, por que eu vou parar se eu não entendi direito por quê, né? Agora não. Agora eu sei que o negócio vai ser sério se eu não fizer. E aí, à medida que tu vai recebendo esses comentários, esses feedbacks, é como se fosse validando, né? Essas comparações, elas podem oficialmente entrar para o teu repertório de comparações. Eu te recomendo que tu tenhas um caderninho ou uma planilha ou um documento no teu computador que tu vá anotando ali mesmo as comparações, porque à medida que tu for fazendo vídeo, tu pode ir utilizando essas comparações que estão mais funcionando em outros vídeos. E aí isso até vai te ajudar para o consultório, porque na medida que tu vai te desafiando na parte dos vídeos, naturalmente tu vai usar essas mesmas comparações depois dentro do consultório. Então essa fica até uma dica extra, né? Chega no teu consultório e antes de tu fazer o vídeo, tu testa se aquela comparação vai emplacar. Aí tu pergunta, até fala assim para a pessoa, ô fulano, tô aqui testando uma nova comparação que eu quero usar nos meus vídeos, vamos ver se dá certo aqui, se tu entende bem. Então deixa eu te explicar assim, ó. Essa doença que tu tá tendo no teu olho, por exemplo, é dada porque essa lente de fora do teu olho aqui, ela é como se fosse uma cúpula assim de vidro. E aí esse vidro ele ficou meio mal feito na hora que a pessoa fez, e ele ficou com umas bolhas assim, né? E essas bolhas, quando tu olha por dentro, ela dá umas distorções assim naquela imagem. Então o que está acontecendo no teu olho é parecido com isso. É como se tivesse essas bolhas assim nesse vidro do olho, que é a córnea, né? E aí por causa dessas bolhas tem uma doença aí que chama ceratocone. Então esse exemplo é de um oftalmo que é médico parceiro nosso, que é o Marcos Massotti lá de São Paulo. Mas digamos que teu oftalmo e tu tentou utilizar uma analogia parecida, aí tu tá ali na frente do teu paciente e tu pergunta, e aí, o que tu acha? Deu para entender bem o problema, como eu te expliquei agora? Ele vai dizer, mais ou menos, doutor, eu acho que se tu me explicasse que era tipo um copo, eu ia entender melhor. Aí, beleza, então não vou usar a palavra cúpula de vidro, vou usar a palavra copo, vou usar a palavra taça, porque aí eu consigo explicar melhor. E aí tu já testa, e aí quando tu for pro vídeo tu já teve essa validação inicial que já tá ali no teu consultório mesmo, beleza? Bom, então era isso, eu espero que tu tenhas gostado desse conteúdo, eu espero que com base nisso que a gente conversou, tu consiga criar vídeos ainda mais claros, ainda mais objetivos, ainda mais simples de entender para as pessoas que estão do outro lado, para os teus futuros pacientes. Eu espero que tu estejas gostando aqui desse trabalho que a gente está fazendo também, dos nossos vídeos. Espero que eles estejam te ajudando e, caso tu tenhas alguma dúvida, por favor, coloque aqui teu comentário, mande aqui tua pergunta, que eu vou ficar muito honrado em poder te ajudar. Era isso que eu tinha para te falar hoje. Um grande abraço e a Content Doc fica sempre à disposição para te ouvir e para te ajudar. Tudo de bom!